Uma boa tarde a todos. Eu sou o Diego Santana, operador do canal do YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aperte os sinos para receber as notificações. Uma boa tarde a todos. E hoje eu gostaria de chamar a atenção especial do Kassab, o presidente nacional do Partido Social Democrático, vulgo Kassabinho, que agora vai assumir a chefia da Casa Civil do Estado de São Paulo, do governador recém-eleito Tarcísio Gomes de Freitas, que fez um trabalho eficiente de todas as formas em prol do que se refere à recuperação da malha de transporte no nosso país, principalmente a malha rodoviária, onde o Ministério da Infraestrutura ele obteve uma proporção de grande refúgio para o nosso país. Desburocratizou o serviço, fez fusão junto ao extinto Ministério dos Transportes e retomou obras de grande importância para o encurtamento das distâncias, como também para o reaquecimento econômico. E isso tudo graças à competência do engenheiro militar e agora governador Tarcísio Gomes de Freitas. Mas de todas as formas, o nome Kassab, ao meu ver, é muito pesado, porque muito se fala da questão do fato do Tarcísio não ser um político carreirista, acabe precisando de alguém político para respaldar o seu lado. Mas por outro lado, o Partido Novo, que sempre buscou articular dissidências em relação ao governo Bolsonaro, essa nomeação não caiu da melhor forma, porque afinal sabemos da relação que existe do Kassab diretamente com o Lula e toda aquela história de fundação do PSD lá no ano de 2011, que foi uma dissidência do extinto DEM, hoje União Brasil, e de forma muito coincidente, o mesmo antigo DEM, hoje União Brasil, junto ao PSL, busca articular uma aliança pró-centrão com o PSD, e o PSD está desejando duas pastas ministeriais, utilizando as mesmas proposituras do MDB, que, como bem disse o deputado Luiz Lima, o MDB, como um carrapato, se agarra em qualquer modelo de governo. E ao meu ver, Tarcísio não necessita do Kassab para qualquer tipo de articulação política. Primeiro, que ele é austero o suficiente e irá apurar todos os rombos dos 28 anos de governo do PSDB, porque ele tem plano estratégico para fazer 4 anos de excelência no estado de São Paulo, e com os fundos que ele vai adquirir através de sua política fiscal responsável, ele deixará o governo ainda com superávit, o que São Paulo muito possivelmente não vê há muito tempo. Afinal, 28 anos de um mesmo governo, ou 30 e quase 40 anos das mesmas figuras entre o PMDB e o PSDB, a caixa preta sempre foi empurrada para frente e nunca colocada em pratos limpos daquilo que se interessa. Talvez, acredito que o Tarcísio seja um novo Zema em São Paulo, como foi em Minas, que irá apurar os rombos e maquiagens de governos mentirosos que fingem que trabalham com austeridade. Afinal,
O PSDB sempre se prendeu nesse modelo de gestão descentralizada, mas em compensação repleto de burocracias e muito mais que isso, né? Fora os grandes escândalos de corrupção que envolvem inúmeros anos em formação de cartel, distribuição de propina, e dentro desses 28 últimos anos, 16 anos é do vice-presidente eleito. Então, resultado, Kassab, ele realmente é uma figura que consegue articular para todos os lados. Mas, de todas as formas, eu vejo da seguinte maneira: será que o Kassab tem pretensões de filiar Tarcísio no PSD e lançar como candidatura própria? Ou mais que isso, aqui no Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes não permite a bolsonarização do partido. Logo, Kassabinho, o que você deseja? Dar uma rasteira no Tarcísio? Com o intuito de tentar buscar reter o espaço e devolver o maior estado da federação para governos do seu naipe, o qual você já fez grandes parcerias que causam grandes atos nocivos à administração pública? Ou quem sabe até mesmo com o intuito de, já que é só de fundo partidário que você vive, de levar o Tarcísio para lá, acreditando que o PSD possa ser o futuro, um dos maiores partidos do Brasil, para competir diretamente com o PL e os republicanos. Então, Kassabinho, sem sombra de dúvida, a confederação que você quer montar, você vai ter que expulsar o Otto Alencar, vai ter que expulsar o Paes e outras figuras, as quais, muito possivelmente, você deve algum certo favor. É lógico, né, que o resultado do seu partido nas eleições de 2022 não foi na proporção que você desejava. Afinal, você lançou o Pacheco como pré-candidato a presidente e, posterior a isso, a sua coligação confederada não obteve os mesmos sucessos do MDB. Isso levando em consideração o seu próprio nome desgastado, como também de haver uma prioridade maior nos partidos do Centrão que estavam buscando o bolsonarianismo. Ah, mas você reelegeu o Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná. Beleza, ok. Você então quer transformar o PSD na confederação do país, aonde o presidente Bolsonaro teve mais votos. Você quer usar o discurso mais conservador, mas em compensação, no próprio Rio de Janeiro, onde a população é extremamente conservadora, você quer agradar o Eduardo Paes? Não dá para entender você, Kassab. Na verdade dá. Você quer um fundo partidário maior e sempre está à frente do poder. Não é à toa que você fez a divergência dentro do DEM, esvaziando o partido e fundando o PSD com o eleitor morto. Só que você não pode tirar muita onda, até porque de todos os escândalos que envolvem principalmente o governo Dilma Rousseff, envolve seu nome. Afinal, você foi ministro tanto das cidades como da ciência e tecnologia. E o seu governo no estado de São Paulo também tem uma série de dossiês que envolvem irregularidades, onde sua gestão só não foi pior do que a do Fernando Haddad. Logo, senhor Gilberto Kassab, é bom tomares muito cuidado com suas possíveis articulações. Afinal, dentro do espectro político propriamente dito, a fisiologia ela está perdendo seu espaço. E isso se deve ao fato da subdivisão que existe até dentro do próprio Centrão, que mesmo com o Lula eleito, ainda não consegue criar uma recomposição política da forma que se deseja, embora muito claramente tanto Lira como Ciro Nogueira já estejam em articulação com o Lula. Então, sem sombra de dúvida alguma,
esse critério meramente fisiológico, o que você está pleiteando? Uma fusão PSD com o Partido Progressista? Ou quem sabe até mesmo uma possível rearticulação, quem sabe até mesmo de uma federação junto ao Podemos? Será que é esse o critério que você pré-estabelece e com isso quer chamar o Tarcísio para ser a sua suposta terceira via, mas só utilizar a popularidade dele para que em 2026 você ressurja no cenário como candidato a senador da República e galgue ministérios em eventuais governos futuros? Esse tipo de articulação que vocês fazem são cada vez mais evidentes o tipo de modelo político que vocês querem. Só que o Tarcísio, ele não é nenhum idiota. Ele pode não ser um político carreirista, só que ele é um gestor inteligente o suficiente para buscar critérios de fazer o estado de São Paulo crescer sem maquiar e buscar metas de rumos fiscais na mesma proporção que o ministro Paulo Guedes teve de colocar o Brasil e deixar uma herança de grandes conquistas que podem ser quebradas a partir de agora pelo governo eleito, que não quer estabelecer uma regra de ouro. E agora me vem o José Serra, muito aliado do senhor Kassab, dizendo que quer substituir a PEC dos gastos públicos por uma emenda dentro da lei de responsabilidade fiscal, e que isso significa um novo modelo de metas, haja visto que é impossível respeitar a PEC de gastos públicos. Alguém tem que falar para o Serra que aonde ele foi ministro do Planejamento e posterior da Saúde, fez grandes déficits no primeiro mandato e tentou consertar no segundo quando já era tarde. E com isso provocou as grandes recessões econômicas da história do Brasil, com aumento de impostos. Logo, ele não é ninguém para falar em propositura econômica. Afinal, a casa foi arrumada e só ultrapassou o teto em 2020, no período de pandemia, que destruiu a economia no mundo todo, e eles defenderam o fique em casa. Mas fora isso, o que não faltou a Jair Bolsonaro foi perseverança, ética, discernimento e probidade para o bom fechamento das contas públicas. E frutos colhidos, crescimento do Brasil. A história real tem que ser contada. Vocês não podem apagar um legado que se constituiu com muito sacrifício e eficiência. Que Deus acompanhe a todos. Um abraço mais que apertado e fiquem com Deus. Conjuntura política e econômica sempre com vocês.